Fala galerinha, professor Alex de Geografia mais uma vez aí. Vamos continuar. Bom galera, hoje a gente vai falar sobre demografia brasileira. E aí vamos lá. É muito importante que quem não assistiu a primeira parte sobre conceitos demográficos que eu postei aí para vocês, tá? Pausa esse vídeo agora, volta lá e assiste. É muito importante o entendimento dos conceitos demográficos, legal? Porque isso vai ajudar a gente entender melhor aqui a dinâmica populacional do Brasil. Bacana? Então tá lá, volta, assiste, qualquer dúvida pergunte, tá bom? Vamos que vamos. Galera, o objetivo dessa aula aqui é a gente analisar, a partir dos conceitos demográficos, a população brasileira, tá bom? E aí a gente vai ver que o Brasil tem um grande desafio, que é uma população envelhecida, ou seja, o número de idosos ele é muito maior. Vamos lá, vamos entender primeiro o ritmo de crescimento da população brasileira. E aí a gente volta um pouquinho lá em 1889, tá? Em que a gente vai considerar que foi uma data muito importante para que os registros civis, eles agora são todos computados. Bom? Ou seja, a partir de 1889, eu começo a gerar as certidões de nascimento. E só aí é possível que eu consiga calcular, na verdade, né, a quantidade de pessoas que está nascendo dentro do país. Legal? E aí lembrando lá do censo demográfico, do qual o IBGE é responsável por realizar uma grande pesquisa de 10 em 10 anos para poder gerar esses dados de população para o Brasil. Legal? Bom, a população absoluta, né, hoje, ela gira em torno de 208,5 milhões de habitantes. Já parou para imaginar esse número? 208,5 milhões de habitantes dentro do território brasileiro. É muita gente, galera. É muita gente. O Brasil hoje ele é o quinto país mais populoso que a gente tem dentro do mundo. Tá? O primeiro é a Índia. Tá? Depois a gente tem a China. Tá? O que é interessante é que alguns países, né, que têm uma grande população, eles já estão ali fazendo medidas para controlar a sua população. Talvez uma das mais famosas que existem seja a política do filho único. Vocês conhecem a política do filho único? A política do filho único, ela é uma política criada pelo governo para poder ter um controle do número de nascimentos da população dentro do seu país. Tá? E aí veja, a política ela vai dizer o seguinte, né? Nenhum casal ele pode ter mais do que um filho. Caso tenha mais do que um filho, o que vai acontecer com essa criança que nasceu a mais? Né? Em alguns casos extremos, eles chegam até a matar essa criança. E aí tem um filme na Netflix, olha que coisa boa, chamado de Onde Está Segunda-feira. Assistam esse filme, só para vocês entenderem aí o que trata, né, essa política do filho único. Bom? Vamos lá. Bom, na década ali de 1950, né, e 1990, a gente tem um crescimento bem acelerado da população brasileira. Né? E isso é decorrente de quê? Né? Na verdade, esses 40 anos aí, a gente teve um aumento significativo de 94,211 milhões de habitantes. Né? E aí, quais são os principais fatores que estão associados a esse rápido crescimento? Né? O próprio crescimento vegetativo, ou seja, as altas taxas de natalidade, tá? E também a imigração, ou seja, aquela galera que está entrando dentro do Brasil. Então, eu tenho altos números de nascimento, somando a isso, né, na verdade, o número de pessoas que estão entrando dentro do Brasil. Então, isso vai favorecer que nesse período aí de 40 anos, de 50 a 90, né, o Brasil tenha um grande crescimento da população. É o que a gente vai chamar ali de crescimento populacional. Bom, e aí para entender o crescimento do Brasil, a gente entende isso por fases. Tá? Então tá aqui, 3 diferentes períodos que eu trouxe para vocês. Né? Primeiro período, ele vai até a década de 1920. Tá?
o Brasil ele tinha altas taxas de natalidade e também tinha altas taxas de mortalidade. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem um grande número de nascimentos, a gente também tem um grande número de mortes. Tá? Por isso que o crescimento vegetativo ele estava mais estabilizado. Legal? Bom, do período de 1920 até 1960, eu começo a observar uma diminuição na taxa de mortalidade. Ou seja, eu estou tendo menos morte. Tá? Em contrapartida, a taxa de natalidade ela continua alta. Legal? Isso significa dizer o quê? Que eu tenho um crescimento vegetativo positivo. Ou seja, o número de população, né, número de habitantes está crescendo. Tá? E aí depois a gente tem de 1960 até os dias de hoje, até a atualidade. E o que a gente vai verificar? Uma redução das taxas de natalidade e de mortalidade. Né? A gente vai observar que a população ela está crescendo em ritmos mais lentos. Esse ritmo mais lento, na verdade, é o que vai gerar uma diminuição na taxa de natalidade, né? Eu vou ter menos números de criança e vou aumentar o meu número de idosos. Legal? Bom, e por que a gente está tendo uma redução aí nas taxas de natalidade e mortalidade? Lembra lá dos avanços tecnológicos, né? Ou seja, as melhorias nas condições de saúde? Tá? A professora dá um exemplo aí, métodos contraceptivos. Tá? As mulheres agora elas estão utilizando os métodos contraceptivos. Né? Isso vai favorecer que elas tenham menos filhos. Além disso, a gente pode destacar outros fatores também, tá? Além dos métodos contraceptivos, que é o papel da mulher dentro da sociedade. Né? Hoje em dia, a mulher ela está se inserindo dentro do mercado de trabalho. Então, a inserção da mulher no mercado de trabalho é um outro fator que pode diminuir as taxas de natalidade. Ah, professor, mas como isso? Vamos lá. Hoje em dia, as mulheres estão buscando uma realização profissional. O que isso quer dizer? Elas estão buscando garantir um emprego, garantir uma estabilidade de vida, seja ela financeira, isso é muito importante. Então, ela vai buscar ali um emprego que dê um retorno para ela bacana, e aí só depois que ela vai pensar em ter um filho. Até porque criar filho é custo. Você tem um gasto enorme, tá? Estojo da Barbie, né? Não sei, caneta colorida, azul, preta, e aí tem preta clara, preta escura, preta, enfim, você tem muitas variações de cores e a criança quer todas essas variações, né? Tenho certeza que vocês todos querem essas 1001 canetas que existem aí da Faber-Castell. Né? Então, ter filho significa um custo muito elevado. Então, hoje em dia, antes de ter um filho, a mulher vai primeiro pensar: bom, será que eu tenho condições de ter um filho porque eu tenho condições financeiras para isso? Porque você quer um filho e você quer dar o melhor para o seu filho. Então, por isso, você vai ter aí uma diminuição do número de nascimentos, porque a mulher vai pensar várias vezes antes de gerar um filho ou não. Legal? Bom, e aí eu trouxe aqui as pirâmides etárias, que nada mais é do que um gráfico que tem da estrutura da população. E aí essas pirâmides aqui, elas estão acompanhando os marcos ali que a gente estudou. Tá? Vamos pegar aqui a de 1980. Como que estava a estrutura etária da população? Olha a minha base, que é o número de jovens. Tá vendo que ela está grande? Isso significa dizer o quê? Que eu tenho um alto número de população jovem. Legal? Vamos passar ali para 1991. Percebam que eu começo a ter um declínio na taxa de natalidade. Ah, professor, como que você sabe que está tendo um declínio? Porque a minha base ela está encurtando e a minha população adulta ela está ficando maior. Legal? Olha aí a pirâmide de 2000, onde a gente já verifica um número maior de população adulta, ou seja, no meio dessa pirâmide etária. E aí a tendência que a gente tem para 2020, que é esse número de idosos, que é essa última pirâmide aí, que é o ano que estamos hoje, a tendência daqui para frente,
é que a gente tenha cada vez mais um número de idosos ampliados, né? Elevados. Olha lá o topo dessa pirâmide etária de 2020. Olha como a gente tem um destaque aí no número de idosos, né? Por que isso? Porque a qualidade de vida ela melhorou dentro do Brasil. Isso significa dizer que a população idosa ela tem condições de viver mais. Legal? Bom, galera, então isso foi a nossa dinâmica demográfica da população, tá? É muito importante que vocês entendam aí como que a população cresceu a partir daqueles 3 marcos, tá bom? E ver qual é a tendência, qual é o desafio que o Brasil tem aí com a sua população envelhecida, né? Um dos desafios, por exemplo, é essa reforma da Previdência que vocês já devem ter ouvido falar, né? Outra coisa é a geração de emprego para a terceira idade. E aí a gente sabe que hoje, para conseguir um emprego, a gente precisa de conhecimentos tecnológicos, em que muitos idosos, né, às vezes não têm a facilidade de manusear essas ferramentas tecnológicas. Então, o Brasil ele enfrenta muitos desafios e vamos ver aí qual será o futuro. Legal? Qualquer dúvida, vocês postem aí. Tchau!